Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntas para a gente refletir a boa nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. É uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos, MTC, no Regional Nordeste 2. A gente saúda cada uma, de perto e de longe, até de outros países, e continua pedindo para que curtam e compartilhem, para a gente chegar a mais pessoas. Quinto domingo da Quaresma, quinta semana da Quaresma, a semana que antecede a Semana Santa. A gente tem mais uma semana para continuar nesse retiro, que não nos retira, mas que nos inclui em um projeto muito mais profundo e na mística, né, da vivência da Quaresma, da vivência da fidelidade, da radicalidade do projeto de Jesus. Por isso a gente tem essa semana ainda. A gente vai continuar nessa nossa caminhada. O texto bíblico de hoje é um pouco mais longo, mas é importantíssimo para fechar esse primeiro ciclo da Páscoa que é a Quaresma. Quinto domingo da Quaresma, João, capítulo 11, de 1 a 45. Evangelho segundo João, capítulo 11, de 1 a 45. Certo homem estava doente, Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, irmã dela. Maria era quem ungira o Senhor com perfume e limpara os pés dele com os seus cabelos. Ela, cujo irmão Lázaro estava doente. As irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Jesus, tendo ouvido a notícia, disse: Essa doença não é para resultar em morte, mas pela glória de Deus, para que por ela o Filho de Deus seja glorificado. Jesus amava Maria, a irmã dela e Lázaro. Quando ouviu dizer que Lázaro está doente, ficou, porém, no lugar onde estava durante 2 dias. Depois diz aos seus discípulos: Regressemos de novo à Judeia. Dizem-lhe os discípulos: Rabi, os judeus procuram agora apedrejar-te, e de novo partes para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Se alguém andar de noite, tropeça, porque não existe a luz dentro dele. Disse essas coisas e, em seguida, diz-lhes: Lázaro, o nosso amigo, adormeceu, mas vou para o despertar do sono. Os discípulos disseram: Senhor, se ele adormeceu, se salvará. É que Jesus falara da morte de Lázaro, mas eles pensaram que ele estava falando do descanso do sono. Foi então que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e alegro-me por vossa causa, para que creiais, por eu não ter estado lá. Mas vamos até ele. Disse então Tomé, o chamado gêmeo, aos seus irmãos discípulos: Vamos também nós, para que morramos com ele. Tendo chegado, Jesus encontrou Lázaro já há 4 dias no túmulo. Betânia distava de Jerusalém uns 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo para junto de Marta e de Maria para lhes exprimirem condolências pelo irmão.
Quando Marta ouviu que Jesus vinha a caminho, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se aqui tivesses estado, o meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo o que a Deus pedires, Deus vô-lo dará. Jesus diz-lhe: O teu irmão ressuscitará. Diz-lhe Marta: Sei que ressuscitará na ressurreição, no dia derradeiro. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá até a eternidade. Acreditas nisso? Ela disse: Sim, Senhor. Eu acredito que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem para o mundo. E tendo dito isto, retirou-se e chamou em segredo por Maria, a sua irmã, tendo dito: O mestre está cá e chama por ti. Ela, assim que ouviu, levantou-se depressa e foi encontrar com ele. Jesus não entrara ainda na aldeia, mas ainda estava no local onde Marta se encontrara com ele. Então, os judeus que estavam com ela lá em casa e a consolavam, tendo visto que Maria se levantara depressa e saíra, foram atrás dela, supondo que ela vai ao túmulo para lá chorar. Quando Maria chegou onde estava Jesus, ao vê-lo, atirou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se aqui tivesses estado, o meu irmão não teria morrido. Jesus, quando a viu chorando e viu chorando os judeus que tinham vindo com ela, irritou-se no espírito e agitou-se. E disse: Onde é que o depuseste? Dizem-lhe: Senhor, anda e vê. Jesus chorou. Os judeus diziam como ele o amava. Alguns deles disseram: Não podia este que abriu os olhos do cego ter feito com que ele não morresse? Então Jesus, de novo, irritado no seu íntimo, dirige-se ao túmulo. Era uma gruta e uma pedra estava contra ela. Jesus diz: Levantai a pedra. Diz-lhe Marta, a irmã do defunto: Senhor, ele já fede, pois é já o 4º dia. Jesus diz-lhe: Eu não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Levantaram a pedra. Jesus levantou os olhos para cima e disse: Pai, agradeço-te porque me deste ouvidos. Eu sabia que me ouves sempre, mas falei por causa da multidão aqui presente, para que creiam que tu me enviaste. E dizendo essas coisas, gritou com voz poderosa: Lázaro, sai cá para fora. O morto saiu com os pés e as mãos ligados de panos e com o rosto ligado com um sudário. Diz-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o andar. Muitos dos judeus que tinham vindo para junto de Maria e que viram as coisas que Jesus fez, acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto, eu sempre digo no final, passem a semana toda lendo o texto, voltando nele. Eu já quero dizer de cara, assim, se alguém quiser de fato extrair uma boa notícia, se alguém de fato quiser fazer da última semana de Quaresma a sua semana de espiritualidade, de retiro, volte para esse texto. Volte para esse texto a semana inteira.
como quem escuta uma música várias vezes porque tá louco naquela música. Hoje tem esses aplicativos, você baixa e já procura música. No meu tempo de criança, de jovem, assim, adolescente, a gente ia para a rádio e ficava esperando a música que a gente gostava tocar. E até com a fitazinha a gente deixava lá prontinha, porque quando chegasse a gente botava lá no Rec Play, né? Para gravar aquela música. A gente ficava na expectativa de todo dia ouvir a música novamente. A gente fazia isso. Acho que com esse mesmo desejo, com essa mesma intenção que a gente tem que voltar para esse texto a semana inteira. Esse é o 7º sinal que Jesus apresenta, faz no Evangelho de João. Primeiro as bodas de Caná, o último é esse, a ressurreição de Lázaro, né? Olha, é um texto maravilhoso. É um texto que, se a gente tivesse de passar por cada parte, a gente demoraria. Esse vídeo teria que ter 1h30, 2 horas, nada menos que isso. Lázaro, Maria e Marta são a humanidade. O nosso país, as nossas comunidades, envoltas, gente que se ama, gente que se gosta, mas envoltas no cenário de morte. Somos nós ali, Lázaros, Martas e Marias. Quantas estão aí? Quantas? Que estão envoltos em um sinal de morte, com pedras pesadas, impedindo de seguir, e com faixas e amarras que muitos espaços políticos e religiosos nos colocam, nos atam para a gente não se mexer. Jesus está em outro lugar, porque sabe, tem noção que se voltar para a Judéia vai ser apedrejado. Mesmo assim, é o ato de solidariedade de Jesus. Voltar para ver a glória de Deus se manifestar. Se na semana passada havia uma pergunta no texto bíblico: Senhor, quem foi que pecou para que esse moço ficasse cego? Vocês lembram disso? E Jesus diz: ninguém pecou, nem os pais, nem ele mesmo, mas ele aí está para que a glória de Deus seja manifesta nele. Para que a gente possa, quanto comunidade cristã de fé, ajudar a completar a obra de Deus. Aqui Jesus continua isso, diz: essa doença não é para a morte, essa doença é para manifestar a glória de Deus. Aquilo que a gente tem de dificuldade, de doença das nossas comunidades, a gente precisa motivar a cada uma para a gente entender que isso não pode ser sinal de morte nas nossas comunidades, mas sinal de espaço, de possibilidade da graça de Deus atuar na nossa comunidade. Então não pode ser desânimo para a gente encerrar com nossos projetos, com nossa luta, para as nossas caminhadas. É um sinal de vida para a gente seguir nela. Eu lembrei até de um personagem de uma novela que terminou a semana passada, e ele dizia: tudo que vem de ruim é para melhorar. Não pode romantizar nesse momento, nesse nível. Tudo que eu sofri, a gente não cultua o sofrimento, a gente cultua a fidelidade, que ultrapassa uma vida cheia de luzes e sombras. Porque se a felicidade ela não é constante e eterna, também o sofrimento não é. Então, olhar para as doenças, para as mazelas, para as dificuldades, para os entraves de nossas comunidades, é olhar sabendo que ali é uma oportunidade para a glória de Deus brilhar, como diz o nosso irmão Zé Vicente.
E o gesto de solidariedade máxima de Jesus é fugir do medo de ser morto, de receber pedras e assumir a coragem de ir. Porque a solidariedade, ela não parte apenas de uma relação que a gente tem, de uma consciência ética que a gente tem. Eu nem conheço o outro, mas eu me solidarizo. Isso é importante. Mas a solidariedade, ela parte da capacidade de amar que a gente tem. A primeira parte desse texto toda, ela quer deixar claro o quanto aqueles 4 se amavam. Lázaro, Marta, Maria e Jesus. Eles se amam, eles se gostam demais. Quando Jesus chora, todos dizem, ele amava demais. Tudo isso está revelado para dizer o que é essa caminhada da gente. A fidelidade de Jesus ao projeto do Pai, ela não começa quando Jesus começa a pregar. Ela começa quando Jesus entende a missão e ama aqueles a quem ele vai receber, os seus destinatários. Então, a primeira coisa que a gente tem, por mais que a gente fale sobre a ressurreição, a vida e tal, a primeira mensagem desse texto é a capacidade de amar que Jesus tem. A solidariedade que sabe que o dia tá terminando, que a noite vai chegar. O dia de Jesus, como diz o nosso irmão Padre José Bortolini, o dia de Jesus vai até esse 7º sinal, a ressurreição de Lázaro. A partir daí encontram mais argumentos para prender Jesus. E aí a sua noite começa, ou seja, o horário do tropeço, o horário que a gente não enxerga bem. E só amanhece de novo, definitivamente, na vida de Jesus, na sua ressurreição. Por isso é que Jesus usa essa parábola para dizer, quando os seus discípulos dizem, mestre, estão querendo matar você. Ele diz, tá. O dia não tem 12 horas? Vamos caminhar no dia. E diante da coragem dele, o medo dos discípulos. Isso é uma dificuldade. Ora, é tanto que Tomé, dramático que diz, vamos lá para morrer com ele. Jesus não está falando de morte, Jesus está falando de vida doada. E na vida doada, quem crê terá vida eterna. Diante da coragem de Jesus, o medo dos discípulos. Enquanto a palavra de Deus nos anima a pensar na coragem de Jesus, a gente tem que se perguntar, quem ama tem medo? Porque o que a gente pode pensar é que essa coragem de Jesus toda vem do amor. Nas nossas comunidades, a gente está com muito medo de construir projetos de partilha, de solidariedade. A gente precisa exercitar mais o amor. Aqueles que convivem com a gente, aqueles que estão na mesma luta, que estão na mesma bandeira, que estão na mesma causa. Para chegar, inclusive, a mais gente, a quem não está na mesma luta, a quem não está na mesma causa. Jesus explica que Lázaro adormeceu, mas o medo sempre dificulta a gente pensar. E Jesus tem que dizer claro, olha, Lázaro morreu, pois vamos lá. Chega lá e encontra uma fé ainda pequena, ainda tacanha, porque é uma fé física, é uma fé que precisa de provas. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, do lado da gente, Lázaro não tinha morrido. A fé que precisa dessa experiência sobrenatural
ali do lado como uma mágica. E Jesus vai ajudar a refletir isso, a passar dessa fé tacanha para uma fé de quem ama, para uma fé da coragem. Ele diz, o teu irmão ressuscitará. E ela, eu sei, Senhor, ele vai ressuscitar no último dia. E aí Jesus faz a manifestação que anima, que acolhe, que dá segurança aos nossos projetos para a gente não ter medo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá. Você crê nisso? E ela faz a profissão de fé dela. Senhor, Marta diz, sim, Senhor, eu acredito que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem para o mundo. Jesus manda chamar Maria, que vai correndo. Jesus está perto da aldeia, encontra Marta e manda chamar Maria. Jesus faz um convite para que elas venham para fora. Ali naquela aldeia só existe desespero, choro e tristeza por causa de Lázaro e de duas irmãs desamparadas. Jesus não entra na confusão daquele desespero. Jesus chama para fora. Vamos sair do desespero, gente. Vamos aqui para fora. Vamos olhar e vamos com isso crer na ressurreição. Maria, com a mesma fé, disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, a gente tem certeza que ele não teria morrido. E aí, Jesus começa até a se irritar com essa situação toda em volta, com o chororô, com as dúvidas. Chega até o túmulo de Lázaro. Chega com as duas a quem ele amava também. E o texto até lembra da presença de Maria, chorando lavando os pés de Jesus com as lágrimas, enxugando com seus cabelos. E Jesus, diante daquilo tudo, ele louva ao Pai. Ele se dirige ao Pai. Diante do caos, ele se dirige ao Pai e volta no meio de sua comunidade de discípulos e diz, Pai, eu te louvo porque é a tua glória que é manifesta. Eu sei que tu me atendes, mas quero pedir para que eles vejam e com isso eles creiam que foi tu quem me enviaste. Pede para a pedra ser retirada, pede que retirem a pedra. Por que que Jesus não vai lá e retira? Jesus, Deus, se conseguiu dar a vida de volta para Lázaro, poderia ter rolado aquela pedra. Por que fazer as pessoas terem um esforço desnecessário? As pedras que são sinais de morte, fomos nós quem colocamos. Uma sociedade difícil, que oprime quem trabalha, que mata mulheres, que mata jovens negros e negras, que mata pela força policial desastrosa uma médica negra de 60 anos no Rio nessa semana. Uma sociedade com uma classe política extremamente cruel, fundamentalista, que prefere aprofundar uma crise nos postos de gasolina do que ajudar trabalhadores que trabalham com carga, caminhoneiros, a terem uma vida digna. As pedras foram colocadas por essa sociedade mesquinha, tacanha, capitalista. É justo que nós, a sociedade, nos unamos enquanto classe trabalhadora para retirar essas pedras, para rolar essa pedra que é pesada e que empata a vida passar. Atrás dessa pedra só tem morte, só tem podridão, algo fédido. E são os nossos corpos. Os corpos de todos os trabalhadores e trabalhadoras explorados,
mortos, silenciados, todas as pessoas em situação de rua que morrem por falta de misericórdia, que nesse caso é política pública, os corpos de todas as mulheres vítimas de feminicídio. É isso que está atrás dessa pedra. Corpos podres, fedidos pelos males da sociedade. É justo que Jesus diga para aquela comunidade: retirem a pedra, deem o passo, manifestem que vocês querem que essa pedra saia daí. É justo que as nossas comunidades comecem a rolar as pedras que existem nos nossos bairros. A gente não pode ficar nos nossos templos apenas rezando, enquanto teve gente que não foi na missa com a gente essa semana porque está passando fome. Eu não posso estar apenas rezando enquanto a minha colega do grupo de oração, da pastoral A, da pastoral B, ela é professora e ela está em porque o prefeito não está querendo dialogar e dar salário digno. Eu não posso continuar apenas rezando se na minha comunidade, nos últimos 2 meses, o número de feminicídio cresceu. A gente precisa dialogar sobre isso melhor. E o passo para isso é rolar as pedras. A partir daí, Jesus, presente na história e na nossa caminhada, diz: Lázaro, venha para fora. Lázaro, caminha. Lázaro, não vamos ficar nessa. Lázaro, não és um corpo morto. Lázaro é o sinal do amor de Jesus por cada um e cada uma. Faz até Jesus chorar. Não porque não crê, não porque não entende. Chora porque sente a nossa dor. Sente o choro de cada um e cada uma e se solidariza. A cena seguinte é um homem de pé tentando andar com as faixas amarradas ao seu corpo. Aquele e aquela que ouve a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e busca força para se erguer, é papel da comunidade se juntar para arrancar as faixas, desamarrar os vários Lázaros que a gente conhece. É papel da gente desamarrar as faixas que impedem companheiros e companheiras de andar. Durante essa semana, fazem 100 dias que a Arquidiocese de São Paulo impõe silêncio ao padre Júlio Lancelotti nas redes sociais. Justamente no período em que a igreja pensa na campanha da fraternidade, pensando sobre fraternidade e moradia. E quem melhor do que o padre Júlio nesse momento para representar a luta junto às pessoas que não têm moradia? Qual é o gesto concreto? É silenciar o nosso irmão padre Júlio? O que é que as nossas comunidades e os grupos de apoio a padre Júlio poderiam fazer? Primeira coisa é rolar a pedra. É se encontrar, como alguns grupos já têm feito muito. É entender esse problema. E depois, na força de Jesus, que mantém o padre Júlio em pé, mesmo amarrado em faixas, para não conseguir andar, cada comunidade, cada coletivo, cada movimento, retirar uma faixa. Uma faixa que tem o nome da Arquidiocese de São Paulo. A gente precisa de gestos concretos nas nossas igrejas, senão a campanha da fraternidade vai sair em vão. Vai ser concluída sem gesto concreto. A CNBB precisa dialogar para entender por que esse silenciamento a Padre Júlio. E na caridade, na solidariedade, manter diálogo
com quem lidera a Cúria de São Paulo. Não é um gesto de invasão de autoridades ou de competências. É diálogo solidário, fraterno, é entendimento. A gente precisa ter isso. Todos os que estão em volta com esses gestos da gente poderão dizer juntos que viram as coisas e acreditaram nele, como aquelas pessoas que viram tudo. Muita gente em volta da gente vai poder crer em Jesus, se nos ver rolando as pedras, chamando Jesus para nos ajudar a levantar os que estão caídos e correr nas nossas pastorais e serviços para retirar as faixas. Que a gente faça isso, que a gente reflita isso durante esse tempo todo que a gente vai ter durante essa semana. Cada dia releia esse texto e vá pensando em algumas coisas. Esse é o texto do amor de Jesus, da sua missão na plenitude, o amor na solidariedade, da passagem do medo para a coragem, da passagem da fé pequena para uma fé verdadeira e da passagem da morte para a vida. Esse texto é pascal, porque ele aproxima a gente mais da Páscoa. Com a pergunta que Jesus faz: crês nisto? Vamos refletir durante essa nossa semana. Eu concluo esse nosso momento com uma oração budista do século VIII. Pelo esforço que nos guia na estrada da iluminação, que todos os seres vivos sejam impregnados da paz, que as pessoas sofredoras sejam libertadas da dor, que as mulheres grávidas deem à luz sem sofrer, e quem está com frio seja aquecido, que os animais sejam livres do medo e da crueldade humana, e toda a natureza em paz seja a tua voz e a tua força de paz. Uma boa semana para todos e todas. Vamos refletir esse texto nas nossas realidades. Tem muita realidade nos últimos tempos para a gente vivenciar e dialogar nas nossas comunidades. Tantas que nem dá para a gente colocar aqui e pensar e refletir, porque a gente precisaria de mais tempo. Mas como ler à luz desse texto os vários grupos, categorias que estão em acordo coletivo neste momento, que estão em estado de greve aqui em Recife, no estado e em outros estados. Como ler, a partir desse texto bíblico, a luta diante de várias situações de violência, de feminicídios. Como ler à luz desse texto bíblico a situação do nosso Congresso, que cada vez mais joga contra todos e todas nós, trabalhadores e trabalhadoras. Como ler a partir desse texto a nossa realidade nas nossas comunidades. Essa é a nossa tarefa durante esta semana. Saúde e muita paz para todo mundo. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.